E se o momento mais silencioso da história também tivesse sido o mais poderoso? E se, entre a cruz e a ressurreição, houvesse um cenário invisível onde as forças espirituais se estremeceram? A maioria de nós cresceu contemplando o sacrifício de Jesus na cruz como o clímax da redenção. Mas há algo mais, algo que muitos ignoram ou evitam discutir. O que aconteceu com Jesus entre sua morte e ressurreição? Para onde ele foi? O que ele fez? Há um silêncio nas Escrituras que grita por atenção, uma lacuna que, quando observada com olhos espirituais, revela uma missão invisível, um desdobramento tão impactante que pode transformar nossa percepção sobre o próprio inferno. Desceu à mansão dos mortos. Esse trecho do antigo credo apostólico ecoa há séculos nos lábios dos fiéis, mas poucos param para refletir em profundidade sobre o que essa frase realmente significa. Em 1 Pedro 3, 18 a 19, lemos: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Foi morto segundo a carne, mas vivificado segundo o Espírito, no qual também foi pregar aos espíritos em prisão. Essa passagem, muitas vezes ignorada ou mal interpretada, aponta para uma jornada oculta e assustadora. Uma jornada que não começou no sepulcro, mas em dimensões espirituais profundas. Para os céticos e sarcásticos, a ideia de Jesus descer ao inferno pode parecer folclórica, mítica ou até mesmo absurda. Mas há algo profundamente provocador aqui. Afinal, se cremos que ele venceu a morte, é preciso perguntar como ele a venceu. Não apenas morrendo, mas enfrentando aquilo que vinha depois da morte. Isso nos leva a uma pergunta incômoda: Jesus esteve mesmo no inferno? Antes de responder, precisamos entender uma verdade desconfortável. O conceito de inferno não é simples. Na Bíblia, são usadas diferentes palavras que traduzimos como inferno, mas que carregam significados distintos e muitas vezes complementares. No Antigo Testamento, encontramos o termo Sheol, uma palavra hebraica que se refere à morada dos mortos. Nem sempre era sinônimo de castigo, mas sim um lugar onde todos os falecidos esperavam, justos ou ímpios. Era uma espécie de estado intermediário entre a vida e a eternidade, envolto em sombra e silêncio. Jacó, ao acreditar que seu filho José havia morrido, disse em Gênesis 37:35, chorando descerei até meu filho ao Sheol. Isso mostra que até mesmo os patriarcas fiéis esperavam ir para esse lugar, um espaço comum, indistinto, onde os mortos repousavam até que algo maior acontecesse. E esse algo maior aconteceu. O Novo Testamento amplia essa visão e introduz o termo Hades, uma palavra grega comumente usada como equivalente do Sheol. Mas é Jesus quem nos dá a primeira distinção clara entre os tipos de experiências no pós-morte. Em Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro, Jesus descreve dois cenários opostos. De um lado, o seio de Abraão, um lugar de consolo e descanso. Do outro, um espaço de tormento e sede insaciável. Ambos os personagens estavam mortos, ambos no Hades, mas suas experiências eram radicalmente diferentes. Um detalhe importante é que havia entre eles um grande abismo intransponível. A partir disso, entendemos que o mundo dos mortos era dividido e que mesmo antes do juízo final, já existia uma distinção espiritual clara entre os que esperavam com esperança e os que aguardavam com desespero. Mas ainda há mais. Jesus, ao advertir seus ouvintes sobre a gravidade da perdição, usa outra palavra, Geera. Diferente do Sheol e do Hades, a Guiena aponta para o castigo eterno, final e irreversível. Guiena é o lugar onde, segundo Jesus em Mateus 10:28, Deus pode destruir tanto a alma como o corpo. O nome deriva do Vale de Inom, um local real fora de Jerusalém, usado como depósito de lixo e corpos, onde o fogo não se apagava. Jesus toma essa imagem real e terrível para ilustrar o destino eterno daqueles que rejeitam o amor de Deus. E há ainda um quarto elemento, o Lago de Fogo, mencionado em Apocalipse 20.
Este sim é o destino definitivo de Satanás, seus anjos e todos os que recusam o Cordeiro. A Bíblia afirma que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Diferente do Sheol ou do Hades, temporários e transitórios, o lago de fogo é eterno e irrevogável. O que isso tudo nos mostra? É que o inferno, biblicamente falando, é mais do que um lugar de fogo e sofrimento. É uma estrutura espiritual complexa, com dimensões distintas e funções específicas dentro do plano de Deus. Então, voltamos à pergunta: se Jesus foi até esse mundo dos mortos, qual foi seu propósito? Ele foi julgado, sofreu, pregou, resgatou? A verdade é que, para compreendermos essa jornada invisível, precisamos desconstruir mitos populares e reconstruir nossa teologia com base nas Escrituras. O primeiro mito é imaginar o inferno como o reino de Satanás. Em muitas representações populares, filmes, desenhos, piadas, o diabo é retratado como o senhor do submundo, sentado em um trono de chamas, rindo das almas condenadas. Mas essa ideia é falsa. A Bíblia jamais apresenta Satanás como soberano do inferno. Pelo contrário, o inferno é o destino dele, não seu domínio. Em Mateus 25:41, Jesus declara que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Isso significa que Satanás não é o carcereiro, mas o prisioneiro. Ele não reina ali, ele será punido ali. O segundo mito é o inferno como festa dos rebeldes. Quantas vezes ouvimos frases do tipo: prefiro estar no inferno com meus amigos do que no céu com religiosos? Essa visão é romanticamente trágica. O inferno não é lugar de comunhão, mas de separação. Em Mateus 8:12, Jesus descreve o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes. Não há alegria, não há vínculos, não há luz, apenas dor, solidão e arrependimento eterno. O terceiro mito é o purgatório, uma ideia que sugere um estágio intermediário, onde as almas são purificadas antes de entrarem no céu. Embora defendida por algumas tradições religiosas, essa doutrina não encontra respaldo claro nas Escrituras. Hebreus 9:27 afirma: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há espaço para correções pós-morte. O destino é selado com a última batida do coração. Mas talvez o mito mais sorrateiro seja o da aniquilação, a ideia de que os ímpios simplesmente deixam de existir. Isso parece aliviar a consciência, mas não reflete o que Jesus ensinou. Em Mateus 25:46, ele afirma: estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Se a vida dos salvos é eterna, o castigo dos perdidos também é. O tempo é o mesmo, a eternidade é a mesma. O que muda é a natureza do destino. Diante de tudo isso, a jornada de Jesus ao mundo dos mortos ganha nova luz. Não foi um acidente, não foi passividade, foi uma missão. E essa missão tinha um propósito duplo: proclamar a vitória aos espíritos rebeldes e libertar os justos que esperavam pela redenção. Antes de sua ressurreição, ninguém, nem mesmo os santos do Antigo Testamento, podia entrar plenamente na presença de Deus. O sangue dos cordeiros não era suficiente. Era preciso o sangue do Cordeiro de Deus. A vitória, como toda verdadeira luz, começa no mais profundo das trevas. Ele desceu, e o que parecia silêncio era, na verdade, um estrondo nas regiões invisíveis. Enquanto os soldados romanos vigiavam uma tumba lacrada por uma pedra, enquanto os discípulos choravam em desespero, enquanto os inimigos celebravam a aparente derrota, Jesus caminhava nas sombras, não como réu, mas como rei. Há um mistério oculto nesse intervalo entre a cruz e o túmulo vazio, um espaço sagrado e quase esquecido, onde a eternidade se moveu com violência. O apóstolo Pedro nos oferece uma chave, quando escreve que, em espírito, Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas quem eram esses espíritos? E o que ele lhes disse? Para responder, precisamos voltar ao início, lá nos dias de Noé.
Em 1 Pedro 3,20, os tais espíritos em prisão são descritos como rebeldes nos dias em que a longanimidade de Deus esperava. Trata-se de uma referência misteriosa a uma geração antiga e corrompida, cujas transgressões ultrapassaram os limites da humanidade. Gênesis 6 fala de filhos de Deus que tomaram para si filhas dos homens, gerando uma linhagem híbrida e violenta, descrita como os Nefilim. Esse evento foi tão grave que provocou o dilúvio. A tradição judaica, especialmente o livro de Enoque, que embora não esteja no cânon bíblico, influenciou o pensamento do período, descreve esses seres como anjos caídos, que foram presos em abismos profundos, aguardando o juízo. Foi a esses espíritos que Jesus proclamou sua vitória. Ele não desceu com proposta de redenção, desceu com proclamação de conquista. A cruz não foi um fim. Foi o estandarte que ele carregou diante das trevas. Ali, diante dos olhos do inferno, ele se revelou como o cordeiro que venceu, o leão que triunfou. Como escreve Paulo em Colossenses 2,15, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Não foi um diálogo, foi uma sentença. Uma revelação irrevogável de que a queda estava consumada, mas não a dele, e sim a deles. Nesse cenário espiritual, não há espaço para a neutralidade. Ou se está do lado da luz ou das trevas. A descida de Cristo revelou não apenas o destino dos anjos rebeldes, mas também libertou os santos antigos, os que haviam morrido na fé, aguardando o cumprimento da promessa messiânica. Antes da cruz, mesmo os fiéis estavam limitados ao seio de Abraão, um lugar de consolo, mas não de glória. A cortina do templo ainda não havia sido rasgada. O caminho ao Santo dos Santos estava fechado. Mas, ao morrer, Jesus rompeu essa barreira. Ele desceu para buscar aqueles que o esperavam com os olhos da fé. Efésios 4, 8 a 10 nos dá essa revelação. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Quem era o cativeiro? Eram os justos aprisionados no Hades, não por condenação, mas por causa da espera. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Ruth, Davi, os profetas, todos aguardavam por ele. E então ele chegou. A porta abriu-se, não com estardalhaço terreno, mas com autoridade eterna. Não havia chaves na mão de César ou de Pilatos que pudessem conter o Rei da Glória. As verdadeiras chaves estavam em suas mãos. Em Apocalipse 1,18, Jesus declara: "Tenho as chaves da morte e do inferno." Isso muda tudo. Ele não foi um prisioneiro do inferno. Ele foi o portador das chaves. E onde há chaves, há autoridade. Cristo não pediu permissão para descer. Ele entrou como dono, como Senhor, como aquele que desataria os laços do tempo, do pecado e da morte. A descida ao mundo dos mortos foi um decreto divino, um marco invisível no plano da redenção. Nada foi por acaso. Cada passo foi planejado desde antes da fundação do mundo. E enquanto os homens olhavam para a cruz com horror, os céus e os abismos tremiam. Ali estava o mistério escondido por gerações. O Messias, ferido, mas vitorioso. Morto, mas mais vivo que nunca. As regiões infernais presenciaram algo inédito. O justo que morreu não por causa própria, mas pelos injustos. Um inocente no território da condenação. Não para ser condenado, mas para proclamar o fim do poder da condenação. E isso nos leva a uma pergunta crucial. Se Jesus venceu a morte e desceu ao inferno com autoridade, por que ainda tememos tanto o que vem depois da vida? Por que tantos vivem com medo da morte se o próprio autor da vida já foi lá e voltou vitorioso? Por que hesitamos em confiar se o caminho já foi trilhado, a prisão foi aberta e a sentença foi revertida? A resposta pode estar em uma verdade difícil de aceitar. Muitos ainda vivem como se Cristo estivesse na cruz, como se ele ainda estivesse no túmulo,
como se o inferno ainda tivesse a última palavra. Mas a cruz está vazia, o túmulo está vazio, o inferno está derrotado. E quem está em Cristo já não precisa temer. Ele não apenas morreu por nós, ele desceu por nós. Ele não apenas subiu aos céus, ele passou pelas profundezas e venceu. E essa vitória exige uma reação. O inferno já sabe quem Jesus é. Os demônios já se curvam diante do seu nome. Mas e nós? Estamos dispostos a reconhecer sua autoridade sobre a morte? Estamos prontos para viver como quem já foi liberto do medo do abismo? Ou continuaremos vivendo como reféns de um inimigo que já perdeu? Você já se perguntou por que o inferno nos assusta tanto? Por que a ideia da morte ainda paira sobre a humanidade como uma sombra intransponível, mesmo 2000 anos após a ressurreição? Talvez seja porque, no fundo, muitos ainda vivem como se Jesus não tivesse feito o que fez, como se ele não tivesse enfrentado o abismo, como se não houvesse vitória depois da cruz. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Porque se ele foi até o mais profundo do sofrimento humano e espiritual e de lá saiu triunfante, então não há escuridão que possa conter a luz que ele carrega. A missão invisível de Jesus nas regiões inferiores da Terra não foi um detalhe teológico, foi um movimento cósmico, um terremoto espiritual. Enquanto os homens selavam a pedra do túmulo e os discípulos se escondiam em casas trancadas, Cristo rasgava os céus e atravessava os mundos. E isso não foi apenas um evento do passado, foi um divisor de águas na história da criação. Antes de Cristo, a morte era o fim. Depois dele, a morte se tornou passagem. Mas o mais surpreendente é que, mesmo diante dessa verdade, muitos continuam vivendo como prisioneiros de um cárcere que já foi aberto. O medo continua sendo um dos grilhões mais eficazes do inferno. O medo do juízo, o medo do castigo, o medo de não ser aceito, o medo de não estar pronto. E o inferno se aproveita disso. Ele sussurra mentiras com aparência de verdades. Ele diz que você ainda não é digno, que você já errou demais, que é tarde demais. Mas a voz que ecoa das profundezas vencidas diz outra coisa. Está consumado. A virada desta história está em compreender que Jesus não apenas venceu por nós, ele venceu em nosso lugar. Ele desceu não como símbolo, mas como substituto. Cada passo no Hades foi dado com seu nome e o meu escrito sobre os ombros dele. Cada corrente quebrada carregava o som da nossa libertação. O inferno não foi apenas exposto, ele foi desarmado, ele foi envergonhado. E isso muda tudo. Porque a partir desse momento, nenhum filho de Deus precisa mais viver acorrentado ao medo da condenação. É aqui que as promessas do Evangelho se tornam vivas. Em Hebreus 2, 14 e 15, lemos: para que, pela sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que, pelo medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Sim, o inferno ainda existe, a condenação é real, mas a chave foi entregue àquele que ama, àquele que intercede, àquele que não recuou diante do horror absoluto, mas o enfrentou de frente, para que hoje possamos andar com confiança rumo à eternidade. A grande virada do Evangelho não é apenas que Deus perdoa pecadores, é que Deus foi até onde os pecadores estavam. Não apenas na terra, mas abaixo dela. Ele não esperou do lado de cima. Ele mergulhou até o fundo, para resgatar, para proclamar, para reescrever destinos. E isso nos obriga a olhar de novo para a nossa própria vida. Se Jesus foi capaz de enfrentar o inferno por nós, o que ainda estamos esperando para entregar tudo a Ele? O que ainda nos prende? Orgulho, dúvida, traumas, feridas, culpas? Nada disso é mais forte do que o sangue derramado na cruz e proclamado nas profundezas do abismo. Nada. E mais, a descida de Cristo ao mundo dos mortos revela o quão completo foi o plano de Deus.
Ele não deixou nenhuma ponta solta, nenhuma alma esquecida, nenhum recanto inacessível. Ele não apenas morreu por todos, ele foi até onde nenhum homem poderia ir. Ele preencheu os céus, a terra e as regiões inferiores com a autoridade da salvação. Como está escrito em Filipenses 2, 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas há algo ainda mais profundo a considerar. A vitória de Cristo sobre o inferno também revela a realidade espiritual que muitos negam. O inferno reconhece quem ele é. O inferno o teme. O inferno treme diante da sua glória. O inferno já viu de perto o poder que ele carrega. A pergunta é: e nós? Reconhecemos esse mesmo poder? Ou nos acostumamos com uma imagem enfraquecida de Jesus, um símbolo, um mestre moral, uma figura histórica, mas não o Senhor dos mundos visíveis e invisíveis? Há uma batalha sendo travada não apenas no céu ou no inferno, mas dentro do coração humano. E essa batalha se resume em uma escolha: crer ou rejeitar, render-se ou resistir, confiar na missão invisível ou continuar ignorando a guerra espiritual que acontece além dos olhos. Porque o inferno, ainda que derrotado, continua esperando. Ele sabe que seu tempo está contado. Ele sabe que a cruz foi o começo do fim. Mas ele também sabe que muitos ainda não entenderam isso. E é por isso que a missão de Jesus ao inferno não é apenas uma curiosidade teológica. É um convite urgente, um alerta, uma revelação. Porque se o próprio Filho de Deus desceu às profundezas por mim, então não há mais desculpas. Não há mais distâncias, não há mais portas trancadas que ele não possa abrir. Resta apenas uma decisão. O inferno não teve escolha. Ele teve que assistir, teve que se calar, teve que se curvar. Quando Cristo entrou nas sombras da morte, não houve resistência, houve rendição. E a maior ironia da eternidade é essa: o lugar criado para aprisionar foi invadido por aquele que nunca poderia ser retido. A morte perdeu seu domínio. A escuridão foi atravessada pela luz, e os portões do abismo foram arrancados por dentro. Essa é a verdade que redefine tudo. Não há parte do cosmos que permaneceu intocada. Céu, terra, mar, inferno, todos ouviram a mesma voz. A voz que disse "está consumado" ecoou além da cruz. Ela foi proclamada também onde ninguém mais podia ir. E ali, diante de principados e potestades, diante de espíritos encarcerados, diante do terror absoluto, a cruz brilhou, o sangue falou e a eternidade mudou. Mas essa não é apenas uma história grandiosa do passado. Essa é a resposta divina para a pergunta mais antiga do ser humano: o que acontece depois que eu morrer? O inferno sempre se alimentou dessa dúvida, sempre usou esse medo como arma, sempre se escondeu na sombra do desconhecido. Mas agora, essa pergunta tem um nome como resposta: Jesus. Ele foi lá, ele voltou e ele venceu. E todo aquele que está nele também vence. Romanos 6,9 declara: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Isso significa que ela também não tem mais domínio sobre os que pertencem a ele. O que antes era o fim, agora é um novo começo. O que antes era castigo, agora é livramento. O que antes era terror, agora é esperança. Mas só para quem crer. Porque a missão invisível de Jesus não foi automática. Ela exige resposta, exige decisão, exige entrega. Ele já fez o impossível. Agora, cabe a nós dar o próximo passo. E esse passo não começa com religiosidade, mas com rendição, com arrependimento sincero, com a escolha de deixar de tentar controlar o que é eterno e, finalmente, confiar no único que desceu até o fim para nos levar até o começo.
Apocalipse 1, 17 a 18 registra as palavras do próprio Cristo. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Essas chaves não estão nas mãos de religião, de doutrina, de moralismo. Estão nas mãos dele, e ele não as guarda. Ele as usa para abrir, usa para libertar, usa para salvar. Mas a pergunta que precisa ecoar agora é: você já permitiu que ele usasse essa chave em sua vida? Ou você ainda vive com medo? Ainda preso às correntes que já foram quebradas? Ainda acorrentado por lembranças, culpas e feridas que ele já levou consigo para o fundo do abismo? A missão dele já foi cumprida. O inferno já foi vencido. O que falta agora é a sua resposta. Porque sim, o inferno ainda é real, ainda é um destino, ainda é um julgamento, mas não precisa mais ser o seu. João 5:24 afirma com clareza: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a passagem, essa é a porta. Essa é a escolha. Você pode continuar vivendo como se a cruz tivesse sido o fim, ou pode decidir viver como quem foi incluído na missão invisível do Cristo vitorioso. Aquele que desceu não para sofrer, mas para proclamar. Não para ser vencido, mas para vencer. Não para ser retido, mas para libertar. Você pode continuar temendo o inferno, ou pode começar a seguir aquele que o derrotou. A decisão está diante de você, e ela é individual. Nenhuma tradição pode decidir por você. Nenhuma história pode impedir você. Nenhuma queda é mais profunda do que a descida que Jesus fez. Nenhuma culpa é maior do que a graça que ele levou às regiões mais profundas. Nenhuma cadeia é mais forte do que a palavra que saiu da sua boca. A escolha é sua. Se você ouviu essa mensagem e algo dentro de você queimou, não ignore. Se o Espírito tocou em algo que você escondeu por anos, não endureça o coração. Se você reconhece que ainda vive como prisioneiro do medo, da culpa ou do pecado, saiba, as chaves já foram giradas, as portas já foram abertas, só falta você atravessar. Você pode orar agora mesmo, não precisa de fórmulas ou repetições mágicas, precisa de sinceridade, precisa de verdade. Pode dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Sei que venceste a morte por mim, sei que foste até o inferno por minha causa. Eu me arrependo dos meus pecados, entrego-te minha vida, liberta-me, transforma-me, guia-me. Em Teu nome, amém. Se você fez essa oração com o coração, saiba, o inferno já perdeu mais uma alma e o céu se alegra. Mas não guarde isso só para si. Compartilhe, fale, viva como alguém que foi alcançado por essa missão invisível, mas real. Porque ela não mudou apenas o mundo espiritual, ela mudou o mundo real, mudou a história, mudou o destino. E pode mudar ainda mais se você deixar. E se essa mensagem tocou você, há mais verdades como essa esperando por você aqui no canal. Escolha um dos nossos outros vídeos, deixe o algoritmo trabalhar a favor da sua fé. Que Deus te abençoe profundamente, que Ele te cubra com sua graça e que você jamais esqueça: o inferno foi vencido e a chave da sua eternidade está nas mãos do Salvador.